Bom, vamos lá, o Cariani voltou aí no podcast da baixa, da baixa genética, né? Eu não tenho baixa autoestima, a minha genética que é ruim. Não é que eu sou feio, meu amor, é que a minha genética não é boa. Por que o pessoal da musculação é de direita? Tá. Voltou pra humilhar mais. Há um tempo atrás, um querido amigo meu que teve até aqui no podcast, o Diego, ele fez um vídeo que viralizou bastante, assim, na época das eleições, que ele tentava explicar por que o pessoal da musculação ou o pessoal do esporte, né, acho que era o maior foco dele, Esse vídeo é muito bom, sua cara. maioria de direita. Pessoal do esporte em geral, né? E é uma coisa que eu até parei pra refletir, é uma coisa que, pelo menos o pessoal de musculação que eu conheço, tem um alinhamento muito grande com a direita. O pessoal do jiu-jitsu, porra, que eu pratico é impressionante, assim, a quantidade de galera relacionada de Bolsonarista, fala. mais ainda. E é legal perguntar pra você, porque você até mesmo entrou na treta de política, mas você participou do debate da política na última eleição. Na verdade, eu fui convidado, juntamente com o Paulo Musi, para entrevistar o candidato de direita, que era o Jair Bolsonaro, né? E como é que você vê isso, assim? Qual foi a explicação que ele deu? Eu não cheguei a ver esse vídeo. Pô, o vídeo dele é... será que a gente tá falando da mesma pessoa? Ele deu uma explicação para isso? Cara, ele deu uma eu não vou teoria. lembrar de cabeça, Também mas não lembro. fala muito do... Eu vou dar a minha teoria. Tá. A minha teoria é o seguinte. Eu fiz um react desse vídeo. Como é que é o nome do moço lá, gente? Ai, que vergonha. Esqueci completamente o nome dele. Que a gente fez um vídeo do cara explicando por que Saúde na rotina, isso. Esse vídeo é muito bom. Procure aí, Saúde na rotina. Direita. Provavelmente vai achar. Pode ver o vídeo dele. Até melhor. Muito bom esse vídeo. A explicação é complexa e faz totalmente sentido. É lindo esse vídeo. Mas vamos ver o Cariani, vai. Quem é praticante assíduo de esporte nasce com competitividade na veia. Eu sou extremamente competitivo. E uma pessoa competitiva, ela gosta de ganhar e ela trabalha, ela luta para ganhar. E eu acho que a direita, o que impera na direita é o capitalismo. E eu acho que o capitalismo, ele inspira muita competitividade. Inspira. Se você parar para pensar, um país muito capitalista, por exemplo, os Estados Unidos. E é um país extremamente competitivo. O cara, desde cedo, ele já vai lá, pelo menos na sua grande maioria, salvo exceções, na sua grande maioria, ele já sai ali focado para conseguir construir o seu lugar na sombra. Porque assim, lá nos Estados Unidos, bom, posso estar falando besteira, que vocês me corrijam, mas até onde eu sei, nos Estados Unidos, as crianças e os adolescentes, eles praticam tanto esporte para tentar vaga em universidade, ou bolsa, né? Para baratear os custos aí dos estudos, porque lá é caríssimo, né? Não é uma coisa barata. Então a criança, eu lembro que uma vez, eu ouvi um podcast, só faz tempo, hein, gente, que o Geração de Valor lá, o Flávio Augusto, tava num podcast lá do Nerdcast, dele contando a história porque ele comprou um clube de futebol. E aí ele fala o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos, então os pais, eles desde cedo colocam os filhos para praticar esportes, porque eles vão conseguir, sei lá, uma bolsa integral, 50%, 60%, porque o filho tá ali na universidade praticando algum esporte. E eu percebi que tinha o futebol, né? Então ele conta lá que ele percebeu que ele tinha que abrir uma escolinha, não sei o quê, porque os pais largam os filhos lá, porque tem que trabalhar pra cacete, não tem onde deixar o filho, deixa lá praticando esporte e tal. Eu não lembro o episódio, que tá lá, é só procurar, Flávio Augusto, empreendedorismo, futebol, sei lá. E faz sentido, né? Então por quê? Por que a criança desde cedo é posta no futebol, né? Porque quando ela for pra faculdade, né, ela precisa ter um descontinho na bolsa ali, já que ela tá praticando um esporte, né? Mas a gente não vai entrar no mérito histórico da coisa de, por exemplo, Cuba, que é um país socialista, valorizar muito o esporte. A gente não vai falar, então, muito da União Soviética, né? A China hoje, né? Então não há correlação nenhuma entre capitalismo e esporte, tá? Tipo assim, o país é capitalista, então as pessoas são mais competitivas. É algo orgânico, é algo natural do ser humano ser mais competitivo no país socialista, né? Então eu acho que talvez essa influência da maioria dos esportistas serem de direita deve estar ligado na questão da competitividade.
Eu acho que a grande diferença entre a esquerda e a direita... Eu não sou um cara de política, tá? Então eu posso estar falando uma baita de uma besteira. Mas é minha opinião, eu acho que eu mereço falar. Eu acho que a maior diferença entre esquerda e direita está no capitalismo. Uhum. E o capitalismo, ele prega demais a competitividade. É um rolo de moer gente, né? É um rolo de moer gente. Então, assim, para cada um que consegue ascender no capitalismo... É que no capitalismo... Só existe a história dos vencedores. Só tem espaço para a história dos vencedores. Né? Então, quando alguém consegue ascender no capitalismo, porque ele precisa disso. O capitalismo ele precisa que alguém vença. Ele precisa ter os exemplos. Porque para cada exemplo de sucesso, há toda uma base da pirâmide enorme de gente que não conseguiu, que não consegue. Porque é impossível, é literalmente impossível, dentro do capitalismo, todo mundo ascender de igual para igual, ter o mínimo, ter o necessário, ter o suficiente. Então não tem como. No esporte, de fato, no esporte tem os campeões, tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Né? Que a diferença do segundo lugar pro último lugar é o tamanho da frustração, porque o que importa é o vencedor, né? Nesse ponto. Mas no capitalismo é diferente, né? A gente não tá falando de medalha, a gente tá falando de vida, né? Acho que tem uma coisa até... menos, cara, é menos oportunidades através de mais competitividade. Uhum. É menos segurança e mais competitividade. É menos assistência e mais competitividade. É menos distribuição e mais, vamos dizer assim, alavancagem, mais crescimento. Isso fala muito com o esporte. Talvez seja esse a teoria. Não falou, tá certo, tá correto, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Um ponto que eu acho que também... É isso mesmo, tá correto. Faz muito... que eu vejo muito atrelado do pessoal de direita, que é a questão da conversa da meritocracia. O esporte é muito... total. Focado nisso. O esporte não tem outra situação que não seja ganha quem chega primeiro. E quem chega primeiro é quem faz o serviço melhor. Quem faz a lição de casa melhor, quem sofre mais. Para todo esporte, há uma única premissa. Caminho estreito. Cuidado, Luiz, vai ser cancelado pelos comentários. Não, mas o que ele falou é correto. Se ele acha que isso é o ideal ou não, é outra história. Mas o que ele falou pra mim é correto. O capitalismo é isso que ele escreveu. Não tem assistência, não tem nada, ganha quem... Estreito leva a vitória. Caminho largo leva a derrota. O que é caminho estreito? Dieta mais restrita, mais treino. Cristiano Ronaldo. Ele, agora não sei mais, mas no tempo dele de Real Madrid, por exemplo, tempório dele, ele acordava cedo e ia pro clube. Chegava antes de todo mundo. Fazia todos os treinos. Voltava para casa. Banho de gelo, comia, descansava um pouco. E oração de costa pra parede, tá? E punheta no escuro. À tarde, ele fazia outro treino na academia dele. Ele tinha um treino que... Então, todos os atletas do time dele estavam lá assistindo televisão, brincando com os filhos, curtindo, ele tava fazendo... Tudo isso pra não ter nenhuma Copa do Mundo, enquanto o Vampeta tem, hein? No segundo treino. O que aconteceu dele? Ele conseguiu, através da estratégia dele como atleta, bater de frente com um gênio como o Lionel Messi. Então quer dizer que o Cristiano Ronaldo é o nosso Rock Lee do esporte? Talvez Cristiano Ronaldo não tenha tido ou não tenha a genialidade de Lionel Messi. Ô, gente, quando o pessoal fala que que acha que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, eles estão falando sério ou é bait pra gerar engajamento? Assim, porque em que universo o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi? É bait? Ah, tá. Porque eu fico vendo a galera do futebol debatendo. Eu não consigo entender. Eu falo assim, cara, será que eles estão falando sério? Assim, será que ele realmente... Tipo assim, o cara que tá falando, ele acha que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, ele tem ciência disso, ele acredita nisso ou é bait? Mas o caminho estreito que ele percorreu fez ele bater de frente bonito com o Lionel. Tendo ainda, na opinião de muitas pessoas, sendo ele melhor do que Messi. E outras pessoas achando o Messi melhor do que ele. Não importa, mas que ele foi um franco oponente de Messi. Na época do Real Madrid com o Bale, Christian Bale? Christian Bale? Jogava com ele, o Batman? Que foi meritocracia. É meio louco. Porque ao mesmo tempo você parava pra pensar... E aí, gente, aqui é uma generalização enorme.
Mas Não somos especialistas em política, né? Então, por favor, nos perdoem se você discordar da gente. A gente não tá aqui defendendo a direita e atacando a esquerda. Quem sou eu? Mas nós acho que estamos até... tentando explicar, né? E acho que até dá pra olhar... Foi bem. Foi bem. Foi bem. Pecto. Não é isso. Eu não consigo ver... Eu não consigo ver ligação. Mas ele escreveu bem o capitalismo. Mas eu não vejo esse fenômeno sendo tão bem associado assim, né? O cara é de direita porque o capitalismo inclui o socialismo. Se fosse assim, Cuba era um desastre no esporte, a União Soviética teria sido um desastre, China é um desastre. Se você olhar, por exemplo, o pessoal de esquerda, por exemplo, eu trabalhei bastante coisa de arte, de comunicação, é uma coisa que o pessoal de artes, teatro, artes plásticas, não tem uma competitividade, não tem apesar São outros valores. Então talvez tenha uma coisa mais abstraída, mais cooperativa, mais de uma abstração, uma coisa menos... Mais humana. Bem mais humana. Menos racional. Mais de movimento, sensação, o que você... até mesmo apreciação da arte. Por que isso é bonito? É muito mais uma coisa subjetiva, inspiracional, que é menos focado do, quem ganhou essa corrida é quem chegou primeiro em menos tempo. É mais... Um esporte é mais objetivo, né? Mais racional. Deve ter alguém pra gente trazer aqui, talvez, pra fazer essa pergunta, um Gaio Fato da vida, sei lá, alguém mais... Pode ser, mas essa é a minha teoria em cima de por que os esportistas, não é da musculação, né? Os esportistas em geral têm predominância de direita. E antes que alguém me cancele aqui, Não, o Cariano foi bem, né? Eu gostei da resposta do Cariano, gente. Eu acho que ele foi sincero ali no que ele acha. A gente sabe, eu sei que tiveram grandes atletas de esquerda também. Claro. Os grandes Sócrates. A gente pode falar dos times, do time de vôlei. Neymar, grande comunista. De Cuba também. A gente pode falar do desempenho da China. A gente tá falando de estatística. E mais Brasil, né? Que eu acho que é um pouco mais aqui. Não, Brasil, claro. Só Brasil. E esse que você acabou... O Messi, Maradona. Maradona. Qual a estatística? A estatística da Unicu, Qual a estatística? Cada pergunta.